sejam muito bem-vindos. E semana passada foi meu aniversário, dia 17 de abril, e eu ainda estou na comemoração do meu aniversário, e eu escolhi falar sobre a franquia A Múmia, em homenagem a esse dia tão especial na minha vida, já que o Egito Antigo e o filme A Múmia, ele marcou a minha infância. Semana passada eu falei da Múmia de 1999, o primeiro A Múmia, e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o retorno da Múmia. Eu vou dar uma resumida aqui. O Retorno da Múmia, ele foi lançado em 2001, estreou no ano de 2001, com um orçamento de produção estimado em 98 milhões de dólares e arrecadou mais de 430 milhões de dólares, mais uma vez sucesso de bilheteria. Além disso, o Retorno da Múmia foi o precursor, assim, da carreira do Dwayne Johnson, na época conhecido como Dwayne The Rock Johnson, e foi o primeiro filme que ele fez. E logo em seguida, graças ao sucesso do Retorno da Múmia, ele ganhou um filme solo do Escorpião Rei. E hoje, atualmente, ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. E eu amo ele desde aquela época, então... Mataris Forever. E vamos falar sobre a Múmia. Bem, o filme, ele se passa com os acontecimentos anteriores da Múmia de 1999 relacionado à história. Então, nós temos aí a apresentação do Escorpião Rei, que ele era um rei, o filme ele marca a data de 3060, 3067 a.C. Então, a gente pode deduzir que o Escorpião Rei ele era um rei em busca da unificação do Egito. Isso eu vou explicar mais pra frente. E aí começa com isso, ele tá em guerra e ele perde, ele tem uma campanha aí de, se eu não me engano, de uns 7 anos, ele perde e é levado, condenado a viver no deserto, o deserto de Amsher. E aí ele faz um pacto, e aí já vem a história do pacto com os deuses. Ele faz um pacto com o deus Anubis. Em troca da alma dele, ele gostaria de poder se vingar de todos os seus inimigos e recuperar o poder do Egito. Anubis aceita a oferta, dá para ele o comando do seu exército de chacais malignos lá, então eles começam a tomar a cidade. E então, quando o Escorpião Rei ele toma todo o controle do Egito de novo, Anubis toma a alma desse homem para ele, porque esse era o acordo. E então ele se torna um monstro que desperta a cada 5.000 anos, se eu não me engano, para poder destruir a humanidade. Então sempre tem os escolhidos que vão guerrear contra o Escorpião Rei. E quem vencer o Escorpião Rei, derrotar o Escorpião Rei definitivamente, ganhará o controle do exército de chacais de Anubis e ganhará o controle do mundo, dominará o mundo. Basicamente a história é essa. Então nós temos os nossos personagens, Rick, Eve e o Jonathan. Rick e a Eve estão casados e eles possuem um filho, Alex, de 8 anos. E esse menino é introduzido neste filme, O Retorno da Múmia. E então começa toda a história de novo, e aí surgem novos vilões. Imhotep é ressuscitado de volta, é trazido de volta à vida, encontra um corpo dele lá e pá, voltou. E ele é o escolhido para derrotar Anubis, para derrotar o Escorpião Rei, aliás, e tomar o controle do exército de Anubis. E aí nós temos nesse filme também a introdução do tema reencarnação, porque aí nós temos uma Anck-su-namun reencarnada como britânica, e nós descobrimos no meio do filme que a Eve, a personagem da Rachel Weisz, também é uma reencarnação. E aí eu vou falar um pouquinho agora do porquê que isso é meio... Enfim.
No filme, a gente tem a revelação de que a Ivy, ela é a reencarnação de uma princesa egípcia, filha de Sete I. E aí o bicho pega. Porque aí o nome dessa menina, o nome da Ivy, em sua vida egípcia, é Nefertiti. Bom, para quem não sabe, Nefertiti, ela não foi uma princesa, ela realmente existiu. O busto dela é considerado um dos bustos mais lindos da humanidade. E ela foi uma rainha egípcia, ela foi casada com o faraó Akhenaton. Então ela era mãe de Anck-Sunamun na vida real. Lembram que eu falei no vídeo passado que Anck-Sunamun era a grande esposa real e meia-irmã do faraó Tutankhamon? Então, Nefertiti era a mãe dela e madrasta, apontada como suposta madrasta de Tutankhamon. Então, eles meio que colocaram mãe e filha da vida real brigar entre si. E Sete I, como faraó real, ele realmente teve filhos. Teve Ramsés II, que é o mais famoso deles, e teve uma menina também, que nós sabemos, que nós conhecemos, que é Renut-Miri. Então, por que eles não usaram Renut-Miri? Assim, né? Resolveram colocar Nefertiti. Além do mais, Nefertiti significa mais bela chegou. Então, nós temos alguns pesquisadores e arqueólogos acreditam que a verdadeira Nefertiti não era egípcia, ela era estrangeira. E eles, enfim, pegaram nomes aí conhecidos, nomes famosérrimos aí na história e tucharam no filme de novo. Novidade. Outro ponto também. Eles foram bem categóricos em relação às datas. Eles marcam muito bem as datinhas. Então, em relação ao escorpião rei, realmente existiu 2 escorpiões reis na história do Egito Antigo. E eles reinaram bem no período pré-dinástico, assim, na chamada Dinastia Zero. E o que acontece nessa Dinastia Zero? Bem, a data do filme ela tá correta. Realmente a Dinastia Zero ela se passa em 3060, 3067 a.C. E o que é a Dinastia Zero? O Egito ele não era unificado. O que significa isso? Ele era separado em norte e sul, tinham tribos e reinados independentes em cada uma dessas regiões, e eles começaram a brigar entre si para poder unir, para transformar o Egito em um reino só. E um desses escorpiões reis, eles são os primeiros reis desse reinado egípcio unificado. Então o filme ele não errou tanto nesse ponto. Ele vai errar mais lá pra frente com o escorpião rei, e eu vou comentar depois. E outro ponto também, nós temos as cenas de lutas da Ivy e da Anck-Sunamun, aquela cena maravilhosa delas lutando, espadas e a... um probleminha, porque nem todas as armas que estão nessa cena são egípcias, são daquela época, algumas são asiáticas, como aquelas adagas maravilhosas que elas usam cada uma numa mão, e algumas armas são medievais. Então você olha para aquilo lá e você fala assim, caramba, eles misturaram o Egito Antigo com a Idade Média. E foi realmente o que eles fizeram. E outro ponto também, relacionado a essa cena de luta. Aí é uma opinião minha. A situação é a seguinte, gente, nós temos uma cena de luta e a gente vê que nessa cena de luta se trata-se de um ritual religioso. Então, o que acontece? Quando se trata de um ritual religioso, para se escolher um protetor, porque ali estava, o objetivo era escolher o protetor do bracelete de Anubis, que iria guiar o escolhido até o escorpião rei, nananana. Tá, beleza. Quando isso acontece no Egito Antigo, a gente chama-se como ritual religioso. Se é um ritual religioso, uma cerimônia de cunho religioso, a decisão final fica para o sacerdote. No caso, ali, Imhotep.
E no filme a gente vê que quem tomou a decisão foi o faraó, Sete I, e ninguém contesta a decisão do faraó. Isso é fato. Só que ele escolheu mal, porque ele escolheu a filha dele, que perdeu no filme. A Anck-su-namun quase arranca a garganta da personagem da Rachel Weisz nessa cena. E, tecnicamente, alguém para se proteger não tem que ser alguém corajoso ou alguém determinado. Tem que ser a pessoa capaz. E, no caso, seria Anck-su-namun. E a gente sabe muito bem, a partir do Retorno da Múmia, que antes dos acontecimentos do primeiro filme, que a gente vê lá o Imhotep matando o Sete I e roubando o corpo de Anck-su-namun, blá blá blá, e sofrendo a maldição Rondai, antes disso, eles já tinham a ambição de tomar o controle do bracelete de Anubis, que é a chave para poder libertar o Escorpião Rei e dominar o mundo. Então, o Imhotep ele estava se preparando desde aquela época para ser este escolhido, para matar o Escorpião Rei, para tomar o controle do mundo, que naquela época significava só o Egito. Então, mais uma vez o filme errou aí, porque se o Imhotep ele é um sumo sacerdote, então a decisão é dele sobre quem vai proteger o bracelete de Anubis ou não. E é óbvio que ele escolheria Anck-su-namun. Só que aí, para o filme fazer sentido, eles foram lá, colocaram o faraó escolhendo a filha, e então o plano não saiu como Anck-su-namun e Imhotep pensaram, planejaram e, enfim, virou aquele rolo todo que a gente conhece no primeiro filme. Eles mataram Sete I, ela se matou e ele sofreu a maldição Rondai no final e se tornou a múmia. O que acontece nos filmes da Universal é que eles misturam muito, eles fazem muita mistura, entendeu? Nós temos a história egípcia, ela não é complexa. Nós temos vários pontos da história egípcia que nós podemos estudar e que nós podemos explorar. O que acontece é que eles fazem uma pesquisa, mas ao mesmo tempo parece que essa pesquisa que eles fizeram para fazer o filme foi meia boca, foi 50%, foi... Porque eles misturaram muita coisa, é muito erro cronológico. Nefertiti, que na vida real é mãe de Anck-su-namun, se torna filha de Sete I, e aí a gente descobre que tanto Nefertiti quanto Anck-su-namun, quanto Imhotep, quanto Sete I na vida real nunca viveram em conjunto. Isso pra mim é imperdoável, gente, porque nós temos aí, tá certo, não está completamente feito, não está completamente resolvido a linha cronológica de reinados do Egito, a linha de famílias reais do Egito. Eu acredito que existem muitos outros faraós e muitos outros reis e rainhas que vão ser descobertos ainda. Mas nós temos uma linha cronológica, e a linha cronológica que a gente já conhece deveria ser respeitada e deveria ser utilizada no filme como coisa real, porque, enfim, é imperdoável. E qualquer historiador, e eu acho que qualquer arqueólogo vai falar a mesma coisa. Essas misturas de personagens da vida real dá uma falha histórica e cronológica muito grande na história, no enredo do filme, no roteiro do filme. Então eles podiam ter pensado um pouquinho melhor ao se escolher os personagens e ao se escolher a história. Em relação à parte criativa do Retorno da Múmia, é isso que eu gostaria de falar. Esse vídeo ele não vai ter artigo no blog, porque o artigo dele do blog já foi postado semana passada junto com o primeiro vídeo da Múmia de 1999. E quem não viu, assiste aos outros vídeos. Quando eu terminar de falar sobre todas as múmias, eu vou montar, organizar esses vídeos numa playlist única no YouTube para vocês visualizarem melhor a sequência. No próximo vídeo eu vou falar da Múmia 3 e aí depois vai vir um outro vídeo que eu vou fazer assim uma análise administrativa dos 3 filmes. Então por que que não houve uma quarta continuação e por que que a franquia A Múmia foi cancelada. E é isso, mesmo com todas essas falhas cronológicas, eu acho que nem todo mundo se importa com isso. Então o filme ele continua sendo bom, eu assisto os filmes até hoje, então assim, tem essas falhas cronológicas, mas eu gosto. Então eu assisto, tem aventura, tem romance, tem piadinhas, tem tudo de bom. Então as falhas cronológicas a
a gente deleta da nossa mente, senão vai ficar muito chato se ver filmes pensando sempre na verdade histórica. E hoje o link sobre o autismo não é um link sobre um autismo, é um canal no YouTube, e eu abro esse espaço para indicar. O canal do Léo Akira. O Léo Akira, ele é adulto, né, formado, casado, tem uma vida, e se descobriu autista quando ele já era adulto, formado. E nesse canal, no Léo Akira, o canal dele, ele conta um pouquinho sobre o diagnóstico, um pouquinho sobre os pensamentos dele, questão de religião, comportamento, olhar nos olhos, e inclusive ele faz até, em todos os vídeos dele, ele coloca o linkzinho e o contato de uma psicóloga, de uma especialista, que auxiliou ele nessa trajetória, a Sandra Mara. Eu troquei com ela algumas palavras há algum tempo atrás e ela é realmente muito atenciosa, muito competente. E eu deixo aí na descrição o link do canal para vocês verem os vídeos e entrarem em contato com... quiserem conversar com essa especialista, Sandra Mara, entrarem em contato com ela. Eu sou a Gabi, esse foi mais um Cinemando.